E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Empreender Papo, uma frequência de exatamente de vez em quando, a gente está aí firme e forte, publicando quando dá. Isso aí, bem-vindos. Uou! Esse episódio é um oferecimento de Localweb. Bom, então hoje a gente vai falar sobre processos de vendas, né? O último foi sobre geral, sobre processos, como você manter a produtividade, automatizar algumas coisas. E hoje vamos falar especificamente da parte de vendas, o que vai trazer dinheiro aí, vai ser bem bacana. E aí, Luiz, qual que é o maior problema que as empresas têm na parte de gerenciar o processo de vendas? Quando que ele acontece? Como funciona isso? Bom, o grande problema é que se você é aquele empreendedor que faz tudo sozinho, você consegue lembrar das coisas, ou pelo menos até certo ponto você consegue lembrar de tudo, mas a partir de um tempo você não consegue mais se organizar porque você tem muitos contatos, então você já não sabe mais com quem você precisa falar ou a prioridade de cada um. E tem um caso um pouco mais grave em relação à organização, que é se você tem uma equipe, como que você vai organizar quem fala com quem, se você não tem os materiais muito bem padronizados, etc. Então tem todo esse problema de organização. E tem um segundo problema, que é se você não tem um pipeline organizado, se você não tem um funil de vendas mais bem elaborado, você não consegue prever quando que o dinheiro vai entrar na empresa. Então, com isso fica impossível você trabalhar fluxo de caixa e saber quando que você vai pagar as contas, quando você vai fazer um investimento para contratar mais gente, pagar novas ferramentas e por aí vai. Então, esse controle te ajuda no controle do resto da empresa. Pois é, então na prática o episódio de hoje ele é focado para quem está começando a ganhar escala. Você está ali nos primeiros clientes, consegue de cabeça, está tranquilo. Mas o cara está começando a montar uma equipe, ou então já está sobrecarregando a parte de vendas, que a gente quer ajudar na parte de produtividade, de como gerenciar essa equipe, e a parte financeira, justamente como o Luiz falou, de prever fluxo de caixa e por aí vai. Então, vamos lá, começar agora com a parte conceitual. Bom, então, começando a parte conceitual, a gente vai falar um pouco sobre o que o Luiz tinha comentado, sobre pipeline de vendas, que é um nome bonito, em inglês, mimimi, para na prática significar um funil de vendas. Então, por que a ideia do funil? Tem um modelo que chama AIDAS, que ele representa como que o cliente vai avançando dentro dos estágios de compra. Então, ele começa com a parte da atenção, então ele viu, conheceu a sua empresa, desses, alguns vão demonstrar interesse, então por isso a ideia do funil, o número vai diminuindo. Desses, uma parte vai demonstrar desejo pelo seu produto, serviço, outros deles vão fazer a ação e aí alguns deles vão ficar satisfeitos e vão voltar. Essa que é a ideia do funil. Então, esse é o lado do cliente, ele vai passando por essas etapas. Só que você não consegue enxergar exatamente como que está ali a cabeça do cliente, você tem que ter um processo interno para gerenciar isso. Então, Luiz, dá um exemplo de como que a gente organiza, por exemplo, as nossas etapas do funil. Legal. Só para deixar mais claro, a gente está falando de uma venda que é um pouco mais complexa, né? Então, você tem interação com esse potencial cliente durante mais tempo para convencê-lo da compra. Então, isso vale muito para serviço ou algum produto um pouco mais caro que você faz aquela venda tete a tete, né? Por exemplo, o cara quer comprar uma Coca-Cola, ele não fica passando por 4 etapas ali para chegar na satisfação depois. É muito mais rápido, você não precisa organizar isso, é para mais serviço complexo mesmo. Exatamente. Bom, do nosso lado, do lado da empresa, o que se faz? Então, vou usar o exemplo do Empreendemia. Como vocês sabem, a gente vende anúncios contextualizados para grandes empresas. Então, obrigado, Localweb, por viabilizar esse Empreender Papo. Momento jabá. Mas, basicamente, é uma venda complexa. Então, a gente tem a primeira etapa do funil, que é quando você tem aquela monte de possibilidades de potenciais clientes e você tem que conseguir organizá-los entre quais são as melhores opções. Então, essa etapa que a gente chama de F, na verdade, que é o levantamento dos contatos. Então, o contato existe, a empresa tem um potencial legal e você tem o contato direto de uma pessoa lá. Legal, isso está no F. Depois, então você descobriu quem é. Para você ir para a próxima etapa, para você fazer esse contato, avançar uma etapa, ficar um pouco mais perto lá da venda no final, você tem que marcar uma reunião, fazer uma ligação. E o primeiro objetivo disso, o primeiro objetivo para ele andar, é você entender qual que é o problema dele. Então, ao contrário do que se pensa por aí, o objetivo não é você mostrar o seu produto ou serviço para ele. O objetivo é você entender como está a vida desse cara, da empresa dele, o que eles precisam, que estágio que eles estão,
para ver se realmente você tem alguma solução para esse problema. Então não adianta você chegar de cara mostrando o que você faz se você não sabe o problema que está resolvendo. Então isso é muito, muito importante. Essa história de que o bom vendedor vende gelo para esquimó é mentira, porque se você conseguir vender, o cara vai ver que aquilo é inútil, provavelmente não vai comprar de novo, você não vai construir boa reputação. Então quando você vende uma coisa mais complexa, não adianta ficar mandando ali, martelando o cara, compre meu serviço, compre meu serviço. Você tem que chegar a entender o que esse cara precisa, aí você vai montar uma proposta baseada nisso, é uma etapa que o Luiz vai comentar, mas você vai ter que ser específico, não adianta querer empurrar a mesma solução goela abaixo de todo mundo, não funciona assim. Exatamente esse é o critério para a nossa etapa. Então se o problema do seu cliente se encaixa no que você consegue oferecer, você vai para a fase que a gente chama de D, então a gente está encaminhando para chegar até o A, né? A gente começou no F. Já dando um spoiler aí, o A é quando o dinheiro está na conta, o contrato fechado, tá tudo certinho. Isso vai para a fase D, que é você mostra uma proposta baseada no problema que você acabou de entender que seu cliente tem e já relacionando o tipo de produto que você consegue oferecer, o tipo de serviço. Mas na verdade, essa etapa é uma primeira sugestão que você vai dar. Você não está mostrando preço, condição de pagamento, não está nos mínimos detalhes. Está muito mais conceitual do que técnico. Né? É muito mais conceitual, porque você vai simplesmente fazer um check com o seu potencial novo cliente. Então você vai mostrar para ele isso aí, ele vai falar, legal, faz sentido isso aqui, me mostra uma proposta com valores, condições, etc. E aí, se ele falar isso, quer dizer que você foi para a fase C. Fase C é entrega da proposta. Então você já conciliou todos os parâmetros e agora você consegue entregar uma proposta com valores, prazo, duração... Orçamento, né? Orçamento, exatamente. Essa é a fase C. Um ponto importante que a partir dessa fase, no nosso caso, e se você vende serviço, com certeza vai ser útil para você copiar o nosso modelo, é que a partir desse ponto você consegue prever mais ou menos quando que vai conseguir fechar isso, então quando o negócio fecha, e o principal, quanto e quando vai ser pago. Então você já começa a dar uma previsão melhor para o pessoal do financeiro, ou para você mesmo, se você cuida da parte das finanças, que é muito normal, a gente que cuida também do financeiro aqui, então tá tudo no mesmo lugar, mas a gente ter isso organizadinho para saber quando que entra dinheiro, quando que falta dinheiro, é essencial. Mas aí você fala, putz, mas como que eu sei que esse cara vai fechar? Porque não são todos que fecham. Isso é verdade, nem todas as propostas fecham. A grande funil, como a gente tinha falado antes. Né? A grande questão é que com o tempo e com mais propostas entregues, você vai conseguir ver qual a porcentagem de conversão que você tem a partir dessa proposta entregue. Então você vai ver que depois vai para a fase B, depois vai ter outra conversão e a fase A, que é o finalmente, né? Então depois de umas 10, 20 ou 30 repetições desse processo, você vai conseguir enxergar qual que é a sua taxa de conversão média. Então nisso vai também ter uma noção do quanto vai fechar mais pra frente. E claro, você pode ter outros mecanismos que te ajudam a avaliar aquela oportunidade específica, qual que é o potencial dela. Se é o potencial 3, que é muito alto, 2 ou 1, que é o que a gente usa. A gente dividiu em 3, que foi o suficiente. Você pode vir em 5, em 10. O que for te ajudar a chegar a isso melhor. Qual que é a fase B agora? Vamos lá. Fase B... Tá chegando. Vamos lá, estamos quase. Fase B é a fase de contrato. Então, se é um serviço, é um produto um pouco mais caro, ou algo que vai durar por mais tempo, normalmente precisa de um contrato. Às vezes seu cliente exige isso, às vezes você faz isso por segurança própria, mas é um ponto que normalmente tem que se passar. No Saia do Lugar a gente tem alguns artigos, até com modelinho, coisa assim, você dá uma olhada. Tem modelo? Tem modelo. Esse contrato, ele normalmente já sinaliza que tem uma chance muito forte de fechar, então normalmente a taxa de conversão na fase B é bastante alta, tem que dar algum problema muito grande para não fechar finalmente na fase A. Porque a empresa não vai se dar o trabalho de elaborar um contrato, normalmente passar pelo departamento jurídico, alguma coisa assim, se não for um negócio com alto potencial de fechamento. Exatamente. E aí uma dica só extra que facilita, quando você entrar na fase D e o cliente gostar da solução, então enquanto você estiver indo para a fase C, você já fala, eu tenho uma minuta de contrato, padrão que eu já usei com outros clientes, e joga para o jurídico desse potencial cliente para ele dar uma olhada, ou depende de quem decide lá, só para ir adiantando esse trabalho, que da fase B tende a ir muito mais rápido. Beleza, e qual que é então finalmente a fase A? É o fechamento. Essa aí não precisa nem dar muito detalhe, né? Então, vou imaginar, por exemplo, você tem uma oficina. Não é um serviço tão simples assim, mas é
faz o suficiente da gente entender. Você tem o pessoal ali, que é o público-alvo, então todo mundo ali da sua região, então digamos pode entrar na fase F, né? Sim. Aí vem o cara que está com o carro quebrado. Ele vai chegar e falar, o carro está quebrado, você tem que fazer no mínimo um diagnóstico, entender o que está quebrado, ele precisa de qual serviço, funilaria, por aí vai. Então você vai entender qual que é o problema dele. Fazer. Mais pra frente, você vai apresentar conceitualmente o que você vai fazer. Então, ó, o serviço vai ser esse, tem que fazer, consertar aqui essa porta, vai ter que trocar óleo, por aí vai. Eu não tenho noção suficiente para a parte técnica. E aí, você vai montar um orçamento. Então, você vai dizer, ó, vai ficar pronto em tantos dias, esses serviços, a peça vai custar tanto. Sim. Aí, vai mostrar para ele essa proposta, provavelmente vai assinar um contrato, uma ordem de serviço, fase B. E aí, fechou o serviço, fase A, todo mundo feliz. Então esse é um exemplo para você conseguir imaginar como seria na sua empresa também. Bom, tudo isso que a gente falou, o pipeline, você consegue fazer, por exemplo, no Excel. Então você vai fazendo uma coluna aí por fase, uma lista aqui, uma coluna também no começo com os potenciais clientes. Isso, legal, porém você também... O começo é excelente. Excelente. Tem aquela parte inicial que a gente falou sobre a organização dos contatos. Então, não só os dados de contato, que também é legal, ter centralizado, mas também informações extras, quando que é o aniversário dele, da pessoa responsável, como que foi a sua última conversa, às vezes até o pipeline dentro de um sistema que tem tudo isso. E aí que fica a nossa dica de usar um CRM. Um CRM principalmente na nuvem, porque aí você... O que é CRM? CRM é um Customer Relationship Manager, que basicamente é um sistema para você organizar os seus contatos de potenciais clientes. Então é para você organizar suas vendas, inclusive as informações dos caras envolvidos. A parte boa é que você consegue usar isso só para você ou entre você e uma equipe. Se você for realmente o gerente da parte de vendas, você consegue delinear coisas, botar regras para eles utilizarem. Mas a parte que eu estava falando de CRM na nuvem, que é uma dica bastante importante, é que assim, você não precisa cuidar da parte da segurança dos dados. Que, putz, ninguém, se você está vendendo outra coisa, você não é especialista nisso, por definição. Então não dependa do seu know-how em segurança de informação. E hospedagem, vai que dá problema no servidor, tem uma manutenção, tem muita coisa. Usar na nuvem, hoje em dia, quase tudo que a gente usa é na nuvem, para não falar tudo. E putz, segurança dos dados, você acessa de qualquer lugar, acessa o telefone e tá sempre lá bonitinho. Empreendedor quer sempre saber como é que estão as vendas, né? Então você poder chegar assim no celular, poder ver como que está sendo o desempenho da sua equipe, quem que vendeu, se o pessoal esqueceu de alguma tarefa, você consegue monitorar tudo isso. Ou puxar o telefone daquele cliente que você ligar agora porque você quer marcar reunião para mais tarde, enfim. E aí a nossa dica de sistema de CRM é, na verdade, o ERP Flex. Para quem não conhece, ERP é um termo usado para sistema de gestão. É muito legal sim ter um CRM, mas é muito melhor se esse CRM for integrado com outros sistemas de gestão da empresa, principalmente financeiro, porque aí você já consegue ligar os potenciais pedidos lá, as potenciais vendas, com o registro de planejamento financeiro. E o ERP Flex é um produto da LocalWeb, é um ERP totalmente online, você não paga a instalação, setup, é um pagamento mensal de acordo com o número de usuários. Muito legal, tem todas aquelas funções que a gente falou que são essenciais no CRM e ainda tem todas as funções de um ERP. Então fica aí a nossa recomendação do ERP Flex da LocalWeb. O que eu particularmente acho mais bacana da ideia do ERP é justamente o que a gente falou no começo. Você pode gerenciar os seus contatos por um Excel, é uma lista de informações. Só que aí, para você colocar, por exemplo, um lembrete, esse cara, se ele não me responder em uma semana, eu tenho que mandar um outro e-mail perguntando como é que ele está. Porque normalmente o cliente não vai responder tão fácil assim. Então você integra com as tarefas. E aí o cara fechou uma venda, já joga direto para o fluxo de caixa, converteu a venda. Aí tem a parte de emissão de nota fiscal também. Tem que usar vários sistemas para fazer a gestão da sua empresa, é pedir para as informações se perderem no meio do caminho. Você tem um sistema integrado, isso facilita demais. Exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do episódio. Foi um pouco mais curto que o normal, mas a ideia vai ser essa, ser bem prático aí. Se vocês tiverem temas, sugestões, manda pra gente em contato@empreendemia.com.br ou no nosso Facebook, facebook.com/empreendemia. E também não esquece de assinar nosso canal no YouTube, que é só clicar aqui no linkzinho do YouTube, você acessa o vídeo e assina o canal, tá tudo feito. Quando a gente lançar o próximo vídeo, de vez em quando, você vai receber direto já. Dá um joinha também para compartilhar o vídeo. Valeu. Obrigado. Bom.
Esse episódio é um oferecimento de Localweb.